Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Alô você, amigo e companheiro da Rádio da Fraternidade. O programa Movimento Espírita em Foco está no ar. E no ar, hoje, nós temos aqui dois ilustres convidados. Está difícil juntar os dois. Nós estamos com o nosso querido Roberto Vitorino, presidente da Funtarto, presidente da Rádio Rio de Janeiro, e Valdenir Cruz, o vice-presidente, que aqui é assim, né? Como em todos os lugares, né? Se um não estiver, o outro está. Mas hoje estão os dois juntos aqui para nós batermos um papo. Um papo sobre a nossa querida rádio, um papo sobre as ações que desenvolvemos, os 365 dias do ano, que mesmo quando nós não estamos aqui no espaço, em casa, quem está ligado à Rádio Rio de Janeiro, quem tem funções na Rádio Rio de Janeiro, tem sempre que estar pensando em soluções, em ações novas. E aí nós pensamos que chegou a hora, né? Nós estamos na primeira sexta-feira do mês 6, ou seja, 2023 já está chegando no meio. E voou, gente, passou voando. E desde o primeiro dia do ano que as nossas preocupações são para manter a qualidade, para cumprir a missão para a qual a Rádio Rio de Janeiro passou a existir há 52 anos atrás, e para trocar com vocês essas informações. E aí nós pensamos, como nós vamos introduzir esse assunto? Tivemos uma ideia. Nós temos um amigo da Rádio Rio de Janeiro, que gosta muito de nós, que está sempre nos ajudando, e que escreveu uma letra de uma música linda, em que ele chama a nossa atenção do que nos compete fazer para realizar sonhos. Geraldo de Aquino, com a sua equipe, era uma equipe extraordinária, sonhou a Rádio Rio de Janeiro. Em 1971, a Funtarso, a fundação que nasceu para gestar a Rádio Rio de Janeiro, surgia. E começou uma programação que nunca saiu do ar. Ela só vai crescendo. Por isso, vamos prestar atenção, antes do nosso bate-papo, nessa letra do Robinson Ribeiro, que ele chama a nossa atenção para que nós façamos todos os esforços para fazer acontecer. Quem quer ser feliz, levante a mão. Junte-se a nós nessa canção, que um segredo vamos te revelar. Venha com a gente desvendar. Quem quer ser feliz, enxergue além. Busque perceber o outro também. Saia ao encontro de outro alguém. Saiba, pois, que nada faz tão bem. E na estrada dessa vida nunca se caminha só. O amor é o que desata qualquer nó. E na estrada dessa vida nunca se caminha em vão. Vamos juntos entoar esse refrão. Faça acontecer, faça acontecer. Faça com os outros, amigo, que queres que façam com você. Faça acontecer, faça acontecer. Pois é, né? Robson está aí chamando a nossa atenção que nós temos que fazer acontecer.
E nós estamos hoje, 2023, século 21, depois de uma experiência extraordinária, porque toda experiência é aprendizado, não importa se pela dor ou pela alegria, mas é aprendizado, de que nós precisamos fazer acontecer. E a Rádio Rio de Janeiro vem fazendo acontecer. A rádio evoluiu muito nesses 52 anos. A humanidade como um todo passou por uma experiência extraordinária que começou em março de 2020. Na verdade, tinha começado antes, né? Nós só fomos tomar consciência dela em março de 2020, que causou uma tomada de ações muito grande no mundo todo. E nós aqui na Rádio Rio de Janeiro, você que nos acompanha aí, essa programação 24 horas no ar, tivemos que aprender a fazer acontecer no meio da pandemia a Rádio Rio de Janeiro. Então foram programadores que aumentaram o tempo, né, Valdeni, dos seus programas, foram funcionários que tiveram que aprender a se dividir entre trabalhar um aqui, os demais em home office, mas a rádio sempre no ar. A qualidade não caiu e mais do que isso, foi quando, na verdade, nós fizemos acontecer a rádio nas redes sociais, que foi em plena pandemia que nós evoluímos e crescemos nessa rede que coloca a rádio no mundo. Então, hoje a Rádio Rio de Janeiro tem uma ortoga regional, ou seja, pega na região do Grande Rio, mas, na realidade, ela é ouvida e assistida, que isso é bem importante, no mundo todo. Quem tiver um PC e quiser clicar lá, Rádio Rio de Janeiro .digital, pode escolher nos ouvir ou nos assistir. E tudo isso é um trabalho contínuo que vocês que estão aí nos ouvindo não conseguem acompanhar, não conseguem perceber. E esse trabalho contínuo, da mesma forma que quando o Geraldo sonhou a rádio, ele fez aquela memorável reunião em que ele colocou a ideia de comprar do Dr. Belo, né, então, na época, Rádio Copacabana. Ele queria que a rádio fosse um ponto de apoio, um ponto de divulgação da doutrina e que pudesse ser ouvida por todos os espíritas. Mas a nossa gratidão hoje é que não são só os espíritas que escutam a rádio. Que fique bem claro que nós temos uma quantidade imensa de ouvintes que, na realidade, nem são frequentadores, nem tarefeiros de casas espíritas, mas que são pessoas que gostam de ouvir uma programação de qualidade como a que a rádio oferece. Por isso, nós queremos aqui dar para vocês um feedback. Estamos com campanha pela sustentabilidade da Rádio Rio de Janeiro. Estamos sempre com campanhas. Fazemos eventos, participamos de eventos. Temos um grupo de pessoas que tem um propósito, que é fazer com que a rádio permaneça com essa mesma qualidade. Mas nós não costumamos vir a público, até por falta de tempo, confessamos a vocês, e dizer, olha, as campanhas que nós fizemos estão alcançando essa ou aquela meta, ou não estão alcançando. Por isso, nós estamos aqui hoje para dar esse feedback a vocês. Porque se vocês perceberem as nossas programações, vocês vão ver que muitas pessoas se juntam, se unem, como o evento que aconteceu na semana passada, em que os cantores e compositores da arte e da música espírita fizeram um evento para ajudar na sustentabilidade da rádio. Já algumas semanas atrás, nós estivemos participando de um evento que é um feirão, porque esse feirão vai se repetir. Daqui a pouco, em dezembro, chega a vez do feirão para a Rádio Rio de Janeiro. E nós vamos estar lá. E se não surgir outras oportunidades durante o ano de se trabalhar pela rádio. Então, nós estamos aqui com o Roberto Vitorino, que eu gostaria que ele falasse um pouquinho para vocês sobre essa nova campanha que foi lançada há 2 meses atrás, de 800 novos mantenedores, e por que a necessidade da campanha. A nossa grande dificuldade realmente sempre é o fazer acontecer, né? Para a gente, isso é uma preocupação permanente, né? E eu me recordo, né, do nosso querido Gerson, lá atrás, logo que a gente chegou aqui, e já se vão 20 anos, né? Parece que foi ontem. E a grande preocupação sempre foi dar sustentabilidade à nossa fundação, né, a nossa rádio. E eu me recordo que já naquela época o Clube da Fraternidade tinha acabado de ser criado e era uma dificuldade muito grande porque nós recebíamos as contribuições, mas elas eram insuficientes. Então pagávamos a folha de pagamento com dinheiro emprestado. E
ao longo do mês, conforme iam entrando as contribuições, nós íamos quitando a nossa dívida, né? E isso foi um bom tempo, né? E o clube foi se fortalecendo e deu sustentabilidade para a nossa fundação. Mas ao longo desse tempo todo, o que nós verificamos? Que o clube, ele flutua. Nós tínhamos um público cativo e esse público, pela própria idade, né, na qual eu me incluo, né, a maioria somos da terceira idade, os recursos já não são os mesmos, né, a pessoa se aposenta, ela tem dificuldades para contribuir. E eu tenho falado no nosso programa do Clube da Fraternidade, tem pessoas que ligam para cá chorando porque não estão podendo contribuir, que queriam contribuir mais e que não podem. E outras pessoas também dizem, olha, vocês fazem as campanhas e nessas campanhas vocês sempre pedem para o clube. E o clube já está no seu limite, a gente sabe disso, a gente reconhece. E não é só uma questão racional, é uma questão emocional também, porque a gente participa do clube também como contribuinte, né? Então a gente vivencia isso às 24 horas da rádio, a gente está, como a Cláudia lembrou aqui, a gente está em casa, não está aqui presente, mas a gente está realmente preocupado, está buscando soluções o tempo todo, fazemos reuniões periódicas com os diretores e o que tem dado sustentabilidade tem sido as nossas campanhas. Então, recentemente, o que nós fizemos? Nós fizemos uma campanha para nós conseguirmos mais 800 contribuintes, 800 mantenedores e, em paralelo, nós temos reforçado também que você hoje já contribui, às vezes a gente pede um pouquinho a mais, você consegue pagar, mas acontece que nós precisamos mais gente pagando. Que seja o valor mínimo, não importa. Aquilo que a pessoa puder pagar. No meu programa, uma vez, uma pessoa falou assim, mas por que tem que ser R$20? Eu falei, não tem que ser 20. Se for pelo boleto, nós pedimos a contribuição de R$20, porque a gente paga uma taxa para o banco, porque ele emite o boleto, depois ele dá baixa, então a gente perde uma parte desse valor. Para valer a pena, R$20. Só que agora nós temos o Pix, nós temos o depósito direto, em que aí qualquer valor, até uma pessoa falou, R$1 vale? Vale. O importante é que a pessoa está se esforçando, né? E mais do que isso, nós estamos buscando divulgar a nossa rádio. Então eu tenho falado, você na sua casa espírita, pergunta quem é que conhece a rádio. Poucas pessoas, tem muita gente no meio espírita que não conhece a rádio. Outra coisa que eu digo, tem oportunidade, convida as pessoas para conhecerem a rádio. Porque na hora que a pessoa entrar na rádio, mas o meu radinho não pega o AM, tudo bem, tem rádio que não pega. A minha região lá é uma região de sombra e tal, eletromagnética, né? Então não chega ao rádio. Ali na Tijuca, onde a gente mora, tem áreas ali que não pega. Então isso é natural que aconteça. Mas hoje nós temos o Rádio Rio de Janeiro, ponto digital, no nosso celular, no nosso computador, e a pessoa tem acesso em qualquer lugar do mundo. E já aproveitando o embalo, né, estamos terminando aí, concluindo já um trabalho já de bastante tempo, que tinha um custo muito elevado, conseguimos agora viabilizar o nosso aplicativo. Vai ficar mais fácil. No celular, aperta um botãozinho ali no ícone e pronto, já está dentro da rádio e vai poder ouvir, assistir a qualquer momento. Mas então nós buscamos ampliar, né, esse nosso clube da fraternidade e os números preocupam, né, porque até o dia de hoje nós tivemos novos contribuintes que se agregaram ao clube da fraternidade, 188. A gente vai dizer, poxa, a gente queria 800, já conseguimos um quarto, né, praticamente. Em contrapartida, 560 não contribuíram. Ou seja, pessoas que não estão podendo contribuir, pessoas que não vão mais contribuir, pessoas que por diversos motivos não estão contribuindo. Então, quer dizer, na conta, nós estamos perdendo gente do Clube da Fraternidade. Bom, mas a gente tem que fazer acontecer, né? Aproveitando o embalo, né, da música, que realmente ela é estimulante. Já há algum tempo, nós estamos trabalhando num novo estatuto
porque o nosso estatuto não permitia a área comercial. E o que sustenta qualquer negócio, qualquer instituição, é a área comercial. Como nós não podíamos, a gente ficava sempre limitado ao Clube da Fraternidade. Só que é uma burocracia muito grande. O Conselho Curador aprovou, levamos para o Ministério Público, o Ministério Público fez uma série de exigências, e entre essas exigências nós levamos praticamente 1 ano para poder cumprir. Mandamos esta semana, cumprindo todas as exigências. Isso demandou um trabalho muito grande, porque nós não podíamos sair colocando números, porque o Ministério Público quer saber da viabilidade econômico-financeira. Vamos abrir aqui um negócio. Estatisticamente, a maioria dos negócios, pequenas empresas, elas não duram 1 ano. 80% fecha em 1 ano. 90% em 2 anos. Então, qualquer iniciativa nessa área comercial, ela tem que ser profissional. Então, nós levamos um tempo, né, e conseguimos, mandamos, fomos aprovados pela auditoria externa, dando parecer positivo, já encaminhamos para o Ministério Público. Então, daqui a pouco, nós vamos estar em condições de implantar realmente a área comercial e vamos passar a ter um pouquinho mais de recursos para que a gente mantenha a nossa rádio no ar. E aí, Valdemir, depois dessa explicação técnica aí do Vitorino, para que os ouvintes entendam o motivo das campanhas. O motivo da campanha é o mais nobre possível. Boa tarde a todos, nossos seguidores, nossos ouvintes, os amigos da rádio, muito boa tarde. Os motivos que estamos aqui fazendo campanha é o mais nobre. Nós queremos divulgar o ensinamento do Cristo. Simples assim. A nossa meta é divulgar a doutrina cristã, com o viés da doutrina espírita, com a percepção da doutrina espírita, mas a doutrina cristã. E claro que temos dificuldade, nós temos dificuldade há 52 anos, né? A rádio nasceu com dificuldade. Eu estou aqui na rádio desde a década de 80, final da década de 80, então eu estou aqui há, 40 anos aqui, e ela nasceu com dificuldade. Eu nunca passei aqui um período que foi assim, tranquilo, estamos com boi na sombra. Nunca tivemos com boi na sombra, né? Em realidade, a gente está trabalhando muito. E aí vai o nosso agradecimento. Acho que, acima de tudo, o nosso agradecimento. Porque nesses 50 anos não nos faltaram amigos para nos ajudar a nos manter no ar. Então, esses amigos estão fazendo acontecer. Então, as dificuldades, e aí me permita lembrar Paulo, né, o apóstolo, escrevendo aos Tessalonicenses, dai graças por tudo. Então, a dificuldade que nos aparece é uma razão, é mais um motivo para agradecermos. Realmente, o trabalho é difícil, o trabalho é duro, porque você tem que ter uma folha de pagamento e não ter dinheiro para pagar, você, meu Deus, né? Como é que a gente faz isso? Como a gente resolve essa, me permita que é brincadeira, né? Mas esse pepino, né? E nós temos que botar um pouco de azeite, um pouco de sal e fazermos realmente fazermos uma salada da melhor qualidade possível, porque senão a gente não sai. E essa pandemia, a Cláudia falou aí na pandemia, ela veio nos ajudar muito, com todo o respeito àquelas pessoas que pensam o contrário, né? Eu agradeço muito a pandemia, porque graças à pandemia nós chegamos, essa semana aí, a semana passada, há 15 dias, 10 dias passados, nós chegamos a 40.100 seguidores no nosso YouTube. Até o Mauro brincou aqui num programa da quarta-feira, que a gente faz aqui respondendo aos ouvintes, 40 mil pessoas. Se cada uma doar R$1, eu digo, Mauro, vamos ser mais generosos? Vamos botar 5? Se cada um desses 40 mil colocar R$5 por mês, são R$5, gente. Com todo respeito, eu sei que há dificuldade, há muita, né, realmente muita dificuldade. Houve muita perda, né? Para muita gente. Mas R$5 por mês, se 40, não vamos botar 40, se 20 mil desses 40, nós fomos com 100 mil por mês. E 20 mil pessoas a R$5. Então, o convite que a gente está fazendo é, se você puder, você que é nosso seguidor do YouTube, se você puder, claro, se você puder, dar metade, eu imagino que a metade possa,
Dá R$ 5 por mês. Então, esse é o nosso trabalho. E, como a Cláudia lembrou, tivemos que nos esforçar muito, aumentar muito a nossa dose de boa vontade, de trabalho. Dobramos o horário de trabalho aqui, pelo menos para mim e para o Eduardo, né? Para mim, para o Eduardo, para o André. Os programas de meio-dia, né? No meu caso, da sexta-feira, não. Mas da quarta-feira, passamos de 1 para 2, da segunda, na terça, na quarta, na quinta. Passamos de 1 hora para 2 horas. Até em função das pessoas estarem confinadas em casa no período de maior dificuldade da pandemia. Mas eu agradeço a pandemia, porque sei que ela não chegou por acaso, ela não chegou porque Deus estava dormindo, estava de férias, não foi por isso. Ela chegou porque era um impulso. Né? Lá quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, lá na questão do egoísmo, os Espíritos dizem assim, era preciso que o egoísmo se enraizasse tanto, que doesse tanto, eu estou usando aqui as minhas palavras, mas que doesse tanto para que nós, os egoístas, pudéssemos perceber que isso está me fazendo mal. Então, essa é a ideia. Né? Se não vai pelo amor, vai pela dor. Então, esse é um fato comprovado. E a gente lembra, gente, nós estamos 24 horas no ar, há 52 anos, fazia 52 anos, né, que a gente está no ar, com dificuldades. Mas nunca perdemos, nunca deixamos de receber o apoio dos nossos amigos. E aí, o meu é agradecimento a cada um desses companheiros que doam, que fazem um sacrifício. Até, a gente fala isso no nosso grupo de estudo. A gente faz um grupo de estudo segunda, terça, quarta, quinta, a gente faz um grupo de estudo toda semana, a semana inteira. A gente sempre fala da rádio e sempre fala nesse agradecimento. Se você não pode ajudar, e muitos não podem, entendemos, muitos não podem mesmo, não pode ajudar financeiramente, ajude com uma prece, ajude com uma vibração, ajude se inscrevendo lá no YouTube, que não cobra nada, não paga nada para isso. Ajude divulgando a Rádio Rio de Janeiro, falando da rádio, colocando o link lá dos nossos programas nos grupos de WhatsApp e divulgando. Esta é a maneira. E lembrando, a melhor caridade que podemos fazer é a divulgação, em relação à doutrina espírita. Né? É a divulgação da doutrina espírita, como nos fala Emmanuel lá no livro A Vida Escreve. Então, é preciso que a gente tenha isso em mente, acima de tudo, pelo menos na minha percepção, agradecimento. E esse agradecimento, nós estamos tendo essa conversa aqui hoje, porque o receio e o medo é do ser humano. E é claro que nós ficamos com receio. E todas as vezes que esse receio assola a mente de cada um de nós, cada um tem uma reação diferente. Quando eu fico com muito receio, eu me lembro de que, às vezes, nós deixamos o receio nascer porque queremos carregar, talvez, um peso, né, uma responsabilidade maior do que a que compete. A rádio é um colegiado que dirige. Cada um de nós tem uma parcela dentro desse colegiado para fazer a rádio acontecer. Cada um do seu jeito, com a sua personalidade, com os seus talentos. Cada um de nós faz isso à sua maneira e a rádio acontece. Aí eu estava me recordando que, quando a gente tiver que esmorecer, eu me recordei de uma fala, agora não me recordo qual livro, mas eu acho que é um dos livros de Humberto de Campos, em que Pedro, quando criou a Casa do Caminho, que nasceu, foi a primeira instituição que nasceu para divulgar o Evangelho de Jesus, que é essa a missão da Rádio Rio de Janeiro. Certa feita, Pedro estava extremamente cansado, nervoso, preocupado, porque a dificuldade era enorme, faltava uma série de recursos, e aí ele foi queixar-se na noite, né? Ele conversava muito com Jesus antes de dormir. Eu não aguento mais, o peso está muito grande, etc. e tal. E aí Jesus aparece para ele e falou: está se queixando de quê, Pedro? Porque a Casa do Caminho dá muito trabalho, Senhor, são muitas pessoas, muitas famílias, muitos doentes, muitas mulheres, etc. e tal. E Jesus pergunta para ele: tudo bem, o que é que você faz? E ele foi nomeando as coisas que a Casa do Caminho fazia. E foi feita uma pergunta para ele: quem é que veste os que estão nus? Com que é que você veste os que estão nus? É a mulher de Cusa, Joana de Cusa, nossa querida Joana de Ângeles, que traz os tecidos que Cusa não acha bom para venda. Quem é que faz a medicação? Os remédios, os chás, as beberagens. São as mulheres que ajudam aqui na Casa do Caminho, porque aí tinha alguém lá que entendia de erva, não sei mais do que macerava, que ensinava. Quem pensa as feridas? E aí ele foi dizendo o que cada um fazia.
E aí Jesus perguntou, mas você está se queixando de quê, Pedro? Porque com todos esses auxiliares? Você tem um cabedal enorme de auxiliares, todos estão fazendo juntos. Então, a Rádio Rio de Janeiro é isso. É um fazer coletivo. Todos nós estamos fazendo juntos. Mas não somos só nós que estamos aqui dentro, não. Somos nós, os programadores, os nossos funcionários, a gente vai falar daqui a pouco sobre eles, e você, companheiro, que fez a Rádio Rio de Janeiro ter essa programação extraordinária e maravilhosa no ar durante esses 52 anos, a cada década. É claro que há uma modificação, porque as pessoas mudam, mas nós continuamos aqui. E você vai continuar daí, não sai daí não, fique conosco. Nós vamos a um pequeno intervalo e nós voltamos já já. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Nós estamos de retorno com essa nossa conversa, esse nosso bate-papo aí entre nós três e você, para que seja uma ideia, uma informação que seja de todos. Não tem que ser só nossa que estamos aqui dentro da Rádio Rio de Janeiro. Não queremos que você fique preocupado, a ideia não é essa. Nós queremos dar a você uma informação para que as pessoas entendam o que é a rádio, porque o distanciamento tira a compreensão. Como as pessoas não estão aqui, não veem a rádio acontecendo, não sabem. Nós falamos aí do nosso esforço durante a pandemia para manter a programação no ar e do nosso crescimento, mas isso, para acontecer, precisa de um fator. Precisa de pessoas qualificadas para que a rádio tenha qualidade. Essas pessoas qualificadas são os nossos funcionários, a quem vai aí sempre a nossa gratidão. Sem eles, não adiantaria nós chegarmos aqui com a informação espírita ou com qualquer outro tipo de informação, porque eles precisam fazer essa informação chegar até vocês. Então, nós podemos ter a ideia, mas as mãos que executam são as deles. E esses funcionários qualificados, a Fundação, ela atende a tudo o que a CLT diz com relação a funcionário de rádio. Tudo que é pedido, tudo que é publicado, tudo que é feito pelo sindicato e que chega até nós, a Fundação cumpre. Então, nós temos um grupo enorme de voluntários que somos nós. Não, o número de voluntários é muito maior do que o número de funcionários, graças a Deus. Graças a Deus. É muito maior, mas a nossa capacidade ela é limitada. Nós não sabemos, né, pilotar aí as carrapetas, que eu estou falando de maneira antiga, porque não tem mais isso, né? As carrapetas das mesas de transmissão, não sabemos entrar nos programas que colocam a rádio no YouTube, no Facebook, no site. Nós não sabemos e nem seria possível isso acontecer. Então, nós fazemos o programa, mas são eles que fazem o programa chegar até vocês. Então, é importante que se compreenda o porquê que nós estamos sempre com essas campanhas. Como o Vitorino falou, entra 200, vamos arredondar, e sai 500, e esses 500 saiu porque muitas pessoas perderam o emprego durante a pandemia, filhos perderam o emprego, pai e mãe tiveram que ajudar na sustentabilidade de netos e de casa, algumas pessoas retornaram à pátria espiritual. Então, isso é comum, isso é normal. Mas, mesmo sendo normal, nós temos que fazer acontecer da nossa forma e da nossa possibilidade para que a qualidade não caia, para que nós tenhamos sempre a possibilidade de entrar aqui pelo 659 na Estrada do Dedé e saber que tem aqui uma equipe profissional que vai fazer a programação da rádio acontecer nessas 24 horas para que a sua missão seja cumprida, que é levar a mensagem do Evangelho do Cristo, que é levar as informações que a doutrina dos Espíritos trouxe até você. Então, vamos retornar aqui com o Vitorino, ele vai dar aqui para vocês uma pequena ideia, não é uma prestação de contas, nós queremos dar uma ideia para que as pessoas compreendam, por isso que estamos sempre convidando vocês para virem conhecer a rádio, que as pessoas, quando passam por aquele portão, elas se assustam quando elas veem o tamanho físico da Rádio Rio de Janeiro, e ela, para ser o que ela é, ela não poderia ser menor, ela não é uma salinha, como algumas pessoas pensam, com 1 ou 2 funcionários manipulando equipamento, ela é uma rádio estruturada, e a AM é assim mesmo, com um número de funcionários adequado para que ela possa funcionar. Vitorino. E esse número adequado é aquele mínimo minimorum, né? Nós estamos realmente no limite. Hoje, quando um funcionário tem direito às férias, a gente fica fazendo aqui uma mágica para poder manter funcionando tudo, né? E com a ausência daquele funcionário. Em alguns casos, a gente é obrigado a trazer uma pessoa
para cobrir aquele período, mas tudo isso aí é pensado com muito carinho, né? E, além disso, nós temos aqui, como o Valdenir lembrou bem, além do Clube da Fraternidade, os nossos agradecimentos, porque nós temos 80 voluntários aqui na nossa rádio. São mais de 80. O número exato parece que 84, por aí. Desses, somos 42 do Conselho Curador, que é quem dá a estruturação a tudo isso aqui, né? E nós, 8 diretores desse Conselho Curador, nós nos dedicamos aqui diretamente. E vejam que a preocupação de manter a sustentabilidade de qualquer instituição, ela vem lá do Kardec. Se nós pegarmos lá a Sociedade Parisiense, né, Espírita, né, Parisiense, nós vamos encontrar um artigo lá em que eles colocam, e o Kardec enfatiza, da importância da sustentabilidade da instituição para que os dirigentes tenham tranquilidade para se dedicar à atividade fim. Então, eu confesso a vocês, eu gasto muito mais tempo preocupado aqui, trabalhando efetivamente com os diretores, nessa busca de recurso, no uso dos recursos, na gestão, né, de uma maneira geral, do que realmente com a programação. E a programação, com os voluntários, a gente está conseguindo. A gente recebe aqui constantemente pessoas reclamando, né, o que é normal, perfeito, é até bom que reclamem para que a gente possa melhorar. E ela diz, mas vocês têm muita reprise. Realmente, nós temos muitas reprises, porque falta produção, falta gente para poder aparecer aqui na frente, para poder gravar, etc. Então, parece que é muita gente, 80 e poucos, mais 29 funcionários, 30 funcionários, mas uma rádio é uma coisa muito grande. Quem estiver aqui vai ver, são 4 estúdios funcionando praticamente o tempo todo. E se forem conhecer outras rádios, e a gente conhece algumas, né? Inclusive em São Paulo, a própria Rádio Boa Nova, que é bastante semelhante à nossa, é a mesma luta, a mesma dificuldade, né? Então, para vocês terem uma ideia, e dentro de uma transparência, a gente não tem que esconder, né? A nossa rádio, ela custa por dia R$10.000. Ou seja, eu acordo de manhã e digo, tomara, faço a minha prece, né? Tomara que entre aqui R$10.000 hoje, para a gente poder cumprir o dia. E o Valdenir já acorda rezando por mim, para eu estar aqui em condições de tocar em frente. E eu agradeço a todos que oram, porque realmente tem dias que a gente acorda e balança. A verdade é essa, a gente balança. Acorda e dá uma de Pedro. Não é isso? Aí Vai. a gente lembra do Pedro, lembra do Valdenir que orou e outras tantas pessoas. Aí a gente diz, não, vou lá, vou fazer a minha parte o melhor que eu posso. Então, para terem uma ideia, o ano de 21, nós fechamos com 350 mil negativos, em números redondos, né? Foi aprovada as contas agora, essa semana o Ministério Público mandou a aprovação. Então, tudo que nós podíamos fazer foi feito dentro da legalidade, foi tudo prestado contas, foi avaliado e o Ministério Público reconheceu. E esse ano, fechamos o ano de 22, melhor dizendo, esse ano já é 23, né? Fechamos 22 com 5 mil negativos. Olha que de 300 para 5. De menos 350 para menos 5. Então, no ano, isso foi um esforço magnífico. E quem que foi que realmente realizou isso? Foram vocês do Clube da Fraternidade, que atenderam os apelos, que contribuíram, as pessoas que buscaram. Então, Que vão aos eventos, realmente, né? quem foi aos eventos. Então, com isso, a gente conseguiu fazer uma guinada e ainda tivemos alguns investimentos. Quer dizer, não foi só despesa, fizemos alguns investimentos. Eu sempre lembro, os equipamentos vão se deteriorando. Então, nós temos o ar-condicionado aqui ligado 24 horas. Por quê? Porque o equipamento precisa do ar-condicionado. Aí a energia elétrica, a gente baixa, e quando chega aí vem uma fatura mais elevada porque o custo aumentou. Então, todos os esforços que a gente faz aqui para reduzir custos, eles acabam sendo absorvidos pela dinâmica da coisa. Mas nós estamos bem, porque realmente a gente, desde o início até hoje, sempre foi difícil, nós sabíamos disso, e eu me recordo aqui, volto a lembrar do nosso querido Gerson, quantas vezes o Gerson literalmente chorou ao vivo aqui,
porque ele se envolvia emocionalmente. O Gerson vivia aqui todos os dias. Nós não temos essa capacidade, a gente está aqui o tempo que é possível, né? Mas o Gerson realmente, ele muitas vezes aqui, ele passou aperto e confiou e conseguiu cumprir, né? E até hoje nós estamos aqui conseguindo, graças a você do Clube da Fraternidade. E quando a gente pede para divulgar, é baseado em números, né? No censo aqui do Rio de Janeiro, existem 200 mil espíritas declarados. Isso no censo de 2010. 2010. Do ano No de passado, 2010. não saiu ainda, 2022. Desses, 1,5% contribuem com a rádio. Não chega a 2%. Então, gente, nós temos 98% dos espíritas do Rio de Janeiro que não estão contribuindo com a rádio, por diversos motivos. Não estou aqui questionando, né, fazendo juízo de valor. É só um número para que a gente tenha ideia do potencial que a gente tem de pessoas que podem contribuir e aliviar bastante essa nossa luta aqui na questão dos recursos. E isso aí que o Vitorino está falando, esse nosso pedido, né, quando ele pede, orem por nós, divulguem a rádio, é justamente porque cada um de nós vem de uma instituição espírita. Então, existem instituições em que muitos dos frequentadores não conhecem a rádio. As pessoas, a rádio está pertinho de vocês. Claro que nós temos que ouvir tudo que acontece. A internet hoje em dia abre o mundo espírita para nós. Nós assistimos lives, assistimos seminários com pessoas que estão bastante distantes, mas a rádio está aqui. É do Rio de Janeiro, está aqui do seu lado. Esse sonho do Geraldo de Aquino, ele aconteceu justamente porque quando o Geraldo promoveu o primeiro encontro de espíritas, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã, e algumas pessoas não sabem disso. E o orador foi o nosso querido Divaldo Franco. Isso lá atrás, anos 60. E ele sonhou que, se era possível reunir espíritas e encher o Maracanã, era possível ter uma forma de divulgação que pudesse chegar até esse espírito, e essa forma seria o rádio, né, já que não existia internet ainda na época, e ele tornou esse sonho realidade em 1971. Nós precisamos lembrar que quem não sabe de onde veio, não conhece a sua história e não sabe para onde vai. Mas a Rádio Rio de Janeiro sabe de onde veio, sabe para onde está indo e sabe para onde, como e onde quer chegar. E nós queremos chegar em todos os lares. Nós temos os nossos amigos espíritas, amigos, nós estamos falando porque são pessoas que, quando mandam mensagem pela internet, isso acontece no nosso programa, no programa do Valdeni. Está na Califórnia, está no Canadá, está não sei aonde. Já recebemos aqui mensagem de pessoas dos Emirados Árabes, engenheiro lá trabalhando, né, no mundo do petróleo, no mundo de César, e que agradecia à Rádio Rio de Janeiro, porque lá ele conseguia entrar na internet, Rádio Rio de Janeiro, ponto digital, e ele estava vendo o Brasil espírita que ele ama, a informação na língua que é a língua pátria dele. Isso é muito importante, mas isso a rádio só realizou por causa de você. Por que você veio apoiando a rádio? Porque quando nós nos dispusemos a entrar no mundo digital, nós tivemos o apoio de vocês. Então, o Valdeni, que conversa muito com essas pessoas que estão fora do país, pode até dar mais uma informaçãozinha com relação a esse detalhe. Uhum. Antes disso, já que a gente está na fase do agradecimento, eu acho que é importante reforçar o que você falou a respeito dos nossos funcionários. Nós temos funcionários batendo o córner, desculpa aqui a gíria, né? Batendo o córner e correndo para cabecear para fazer o gol. Então, nós temos funcionários fazendo 2, 3 trabalhos em 3 lugares ao mesmo tempo, se multiplicando em 2, 3, para que nos mantenhamos no ar. Então, isso é muito bom, isso é muito gratificante, encontrar essas pessoas que não são espíritas. Uma boa parte desses funcionários não são espíritas, mas vestem a camisa da Rádio Rio de Janeiro. Compreendem a missão da rádio, né? Compreendem a missão. E sabem do nosso esforço, sabem da nossa limitação, dos nossos problemas. Eu, você, nós aqui, não somos radialistas, né? Não somos profissionais de rádio, estamos aqui como metidos, né? Me permite aqui, né? Como abusados. Voluntários. Voluntários abusados que querem fazer tudo. E aí, de boa vontade, a gente vem fazendo. Mas é importante isso que a Cláudia também lembrou, da internet. Eu já vivia no exterior, eu já vivi fora do Brasil. E vivia estar num país que falava português, então era mais fácil, né? Era tranquilo. Mas nós temos ouvintes que escutam português através da Rádio Rio de Janeiro.
E é muito bom estar do outro lado, estar lá do outro lado do oceano, ouvir falar do Brasil. E, principalmente, ouvir falar da doutrina espírita. Eu servi em Portugal durante algum tempo e militei no movimento espírita português, trabalhei lá, frequentei casa espírita, fiz palestras, então trabalhei lá, dirigi departamento de mocidade, então eu fui lá trabalhar. Mas todo o movimento espírita português é calcado no movimento espírita brasileiro. Então, o espanhol é brasileiro, o americano é brasileiro. O norueguês, eu tenho um paciente do consultório, que ele é engenheiro, trabalha na UFRJ, e vai para a Noruega todo ano, passar um... Então, ele vai fazer palestra lá, em centros dirigidos por brasileiros. Então, o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, é esse aspecto, gente. Às vezes a gente quer um Brasil dominante, pujante, vamos dominar todo mundo. Não é essa a ideia. Nós vamos levar Evangelho. E a rádio, hoje, é um instrumento que nós utilizamos para levar internet, para levar a doutrina para o mundo. Então, nós temos realmente ouvintes da África do Sul. Nós temos alguém da África do Sul. Da Argélia. Então, nós temos gente do mundo inteiro. A Califórnia, então, é brincadeira. Né, Isabel? Isabel, a Roberta, lá da Califórnia, está sempre conosco. A gente tem muita gente dos Estados Unidos. O movimento espírita americano é bastante grande, mas graças aos brasileiros que o dirigem. Então, essa é a ideia, de levar a doutrina espírita para o mundo. Doutrina cristã. E tem um outro aspecto que eu acho muito interessante. Na quarta-feira, eu estava fazendo um programa aqui com o Mauro e o Antônio, e recebi a mensagem de um pastor evangélico. Sou o pastor evangélico, pastor fulano de tal, ouvindo a rádio. Nós temos muitos ouvintes, né? A Ana aí do Caxambi, me permita, Ana, já que você me autorizou, né? Usar o teu nome aí e a tua percepção da doutrina espírita. A Ana, que é evangélica, frequenta a igreja evangélica e que está sempre, toda semana conosco aqui, nos fazendo perguntas cristãs sobre doutrina espírita. Então, a doutrina espírita não é proselitista e não é elitista. Ela não quer ser dominante, ela não quer ser maior, ela não quer ser a única. Muito pelo contrário. Ela quer somar. E servir a humanidade. Né? Servir a humanidade. Assim como a rádio. A rádio não quer competir com ninguém. Tem a Rádio Boa Nova, tem a Rádio Fraternidade, a Rádio isso. Ótimo. Somemos todos. Então, somamos tudo. Amanhã mesmo eu vou fazer uma palestra. Amanhã não. Amanhã, sábado. Amanhã, sábado. Amanhã. Não, mas esse programa é gravado, né? Então, mas foi uma palestra. A gente faz muitas palestras. Eu fiz palestra para a Suíça, para Belém do Pará, para o Rio Grande do Sul, para o mundo inteiro, fazendo palestras graças à Rádio Rio de Janeiro, que chega a esse lugar e as pessoas nos conhecem. A gente fica meio que íntimo das pessoas, né? As pessoas nos conhecem por nome, até por data de nascimento, aniversário. As pessoas sabem tudo a nosso respeito. Isso é amor. Isso é carinho, isso é respeito, isso é muito bom. E isso nos motiva a estarmos aqui, né? 2 vezes por semana, necessariamente fazendo o programa, mas outras tantas vezes, e muitas outras, né? Até sábado, domingo, se for o caso, trabalhando a benefício da divulgação da doutrina espírita. Isso me dá uma satisfação muito grande, com certeza. Dá a todos nós, né? Nós, quando entramos pelos portões da Rádio Rio de Janeiro, a gente entra pensando, hoje, né, nós vamos concluir isso, ou vamos fazer aquilo, e se alguma preocupação nos assalta a mente quando nós estamos fora daqui, nós procuramos confiar, sabemos que Paulo de Tarso está à frente, primeiro grande divulgador das boas novas de Jesus, né, que levou a todos os espaços onde ele teve possibilidade de ir, e o norteamento da Rádio Rio de Janeiro é esse, não é à toa que é a Fundação Cristã Espírita Paulo de Tarso, a gestora da Rádio Rio de Janeiro, porque nós estamos aqui para fazer acontecer essa divulgação. Você gostaria de esclarecer mais alguma coisa, Vitorino? Se a gente for falar tudo aqui, o tempo não termina nunca, né? Porque são muitas coisas. Uhum. Mas é só caracterizar mais um aspecto importante, né? Eu sou o homem dos números, né? Faz parte da minha formação mesmo.
Então, quando a gente fala hoje que temos 29, 30 funcionários, quando eu cheguei aqui na rádio, lá 20 anos atrás, nós éramos 49 funcionários só para a rádio AM. Hoje nós temos 29, mantendo a rádio AM com mais o digital. Então, como o Valdenir lembrou, nós temos funcionários aqui que realmente estão trabalhando no limite do limite. Então, nós temos muito que agradecer a esses funcionários, né, além dos voluntários, porque eles é que são os profissionais. Todos nós aqui temos boa vontade, fazemos o melhor possível, mas não somos profissionais. E eles realmente tocam isso aqui dia e noite, às 24 horas. Então, o nosso agradecimento a esses companheiros que, no sacrifício, entenderam o esforço, perderam companheiros, amigos, né, de muito tempo aqui. Foi necessário a demissão de muitos funcionários no ano passado, mas eles estão aqui firmes, contribuindo e acreditando nessa nossa atividade. Então, essa é a minha colocação desse momento. Quer colocar mais alguma coisa, Valdenir, antes da gente encerrar? Mais uma vez, lembrar a importância de você estar conosco. E mais uma vez lembrar, nós somos hoje 40,1 mil seguidores. 40.100. Como mede de 100 em 100, a gente pode estar com 40.198, eu não sei. Mas a gente está fazendo a campanha para aumentar mais. Mas, de novo, você que ainda que é sócio, que é inscrito aqui no nosso YouTube, e ainda não contribui, porque muitos contribuem, né? Muitos deles que contribuem. Essa campanha, eu acho interessante de você transferir via Pix R$1, R$5. Comprometa-se aí por mês, você botar R$1, R$2, R$5, R$10, sei lá, 50, se você puder 50, mas o mínimo que você puder, isso vai ajudar a divulgar a doutrina espírita. E, gente, é muito bom falar de doutrina espírita, né? Eu tenho um programa, né? O programa não é meu, o programa é da rádio. Mas a gente faz aqui, apresenta aqui hoje, às sextas-feiras, a partir do 12:30, que fala de saúde mental. Nós vivemos numa época onde a saúde mental está debilitadíssima. Estamos realmente numa outra pandemia, além da pandemia do vírus, do Covid, nós temos uma outra pandemia, que é a pandemia do suicídio, pandemia da depressão, que atinge o mundo inteiro. E nós temos um programa para falar sobre isso. Hoje nós vamos falar, hoje eu nem sei o tema ainda, mas depois eu vou ver com o convidado. Mas nós estamos falando sempre dessa ideia de melhorar a nossa qualidade de saúde mental. E é uma orientação, segundo o Gerson, né? Lembrando do Gerson aqui, foi uma orientação do Dr. Bezerra de Menezes, que criasse esse programa para ouvir as pessoas com essa dificuldade. Então, isso é fantástico, não tem preço, né? Isso, não, como diz aquele cartão, né? Isso não tem preço. Então, essa era a nossa ideia, de informar vocês sobre isso. Cada um de nós aqui tem que observar uma coisa na rádio. Fizemos essa observação que estamos sempre com campanhas, mas que é necessário que, de vez em quando, a gente pare a programação e insira esse papo com você, lembrando que os nossos agradecimentos é igual para todos, né? Temos que agradecer o pessoal que nos apoiou, aos artistas que emprestaram a sua arte, o seu talento, numa Música Espírita Está no Ar. Foi a 6ª edição e nós esperamos que, se não com esse nome, com outro nome qualquer, mas que nós possamos estar sempre dando esse apoio a quem faz a arte espírita, porque existem várias formas de você passar uma informação. A arte é uma delas. A arte, ela não tem fronteiras e não tem línguas. Nem religião. E nem religião. Mas, no caso da doutrina espírita, ela vai carregando consigo uma mensagem, que, às vezes, uma música toca tão fundo no nosso coração, uma peça de teatro, um livro que é transformado num filme, o próprio livro que a gente recebe para ler, que é companheiro de muitos de nós por aí, e nós acabamos, naquele despertamento, daquele momento, daquele segundo, daquele instante, daquela palavra que foi dita, que foi cantada ou que está escrita, percebemos a grandeza da doutrina dos espíritos e aí passamos a nos esforçar para vencer a nós mesmos. Então, nós agradecemos a vocês todos a atenção que vocês deram. Suas despedidas e muito obrigada, Valdenir, por aceitar esse bate-papo. Muito obrigado. É sempre muito bom estar aqui conversando com os ouvintes e sempre que você precisar e eu puder. Vocês ouviram, né? Estarei aqui. Promessa é dívida, Vitorino. É porque
todo momento que a gente pode esclarecer, né, pode falar para as pessoas, é importante. Então, fica aqui o nosso agradecimento à Cláudia por esse programa e a todos os companheiros que realmente fazem acontecer a nossa Rádio Rio de Janeiro. A você sempre, sempre, sempre vai o coração da Rádio Rio de Janeiro, que é enorme, que é o pulsar do coração de todos nós, todos juntos, desejando a você paz, tranquilidade, felicidade, muita fé, muita confiança, sabendo que um dia após o outro tudo pode mudar, mas o nosso esforço é para que essa mudança seja sempre para melhor. E a Rádio Rio de Janeiro mudou, gente. Em 52 anos a rádio cresceu, ela evoluiu, hoje ela pode estar junto com qualquer outra rádio com uma programação extensa, variada, mas acima de tudo, não esquecendo a sua principal missão, levar o Evangelho de Cristo a todos vocês, e é um prazer enorme fazermos isso, sendo recebido na sua casa, no seu trabalho, na rua, que hoje você pode estar andando na rua com o celular ouvindo a Rádio Rio de Janeiro, carro, né? No seu carro, nós somos recebidos para vocês. Antes o AM entrava na sua casa, agora nós somos convidados a entrar porque você leva a Rádio Rio de Janeiro aonde você for, assim como todos nós que aqui estamos, levamos a Rádio Rio de Janeiro em nossos corações. Uma tarde de muita paz a todos e até a semana que vem. Você acabou de ouvir Movimento Espírita em Foco.